Já está conosco aqui no estúdio a coordenadora dos cursos da comunicação aqui da universidade, a Patrícia Schuster. Obrigado por aceitar o convite e vir conversar conosco. Eu que agradeço. Boa tarde, Nelson. Boa tarde aos queridos colegas aqui da Unisc TV. A audiência da Unisc TV que nos acompanha nesse momento. É um privilégio poder estar aqui nesta condição. Legal, vamos lá. Patrícia, semana passada a gente teve um evento que para marcar os 30 anos, né, dos cursos de jornalismo e publicidade e propaganda. É uma data muito importante a ser celebrada, afinal são 30 anos, é muita coisa, tem muita coisa que aconteceu. E também foi lançado, ao longo desse evento, um projeto, o Projeto Converso. Primeiro gostaria de falar que tu falasse a respeito desse momento, de ser coordenadora nesse momento, que marca os 30 anos, dessa responsabilidade tão grande e também do projeto. Olha, acho que a palavra certa é essa, é responsabilidade. Levando em consideração que eu sou egressa aqui do curso de comunicação / jornalismo, eu fico muito lisonjeada com a possibilidade de estar à frente destes cursos justamente nesse momento em que se completam 3 décadas de muito sucesso. Afinal de contas, eu trouxe esses números para que a gente pudesse compartilhar aqui. São quase 1.500, para ser exata, desde 1994, que é a data de fundação dos cursos de jornalismo e publicidade. 1.428 alunos passaram, então, pelos cursos. Destes, 447 são formados em jornalismo, 463 em publicidade e propaganda, 175 em produção e mídia audiovisual, 207 em relações públicas e 136 em fotografia. E vale destacar que agora, em 2025, janeiro ou fevereiro, não sei exatamente a data da formatura, nós formamos a primeira turma de design gráfico. Então, eu que saí desse curso em 2007, fui me aventurar por um período muito breve no mercado de trabalho, eu fiz alguns estágios e tal, mas logo na sequência eu migrei para a carreira acadêmica, fiz mestrado aqui na universidade, no Programa de Desenvolvimento Regional. Na sequência, eu fiz doutorado na Universidade Federal de Santa Maria. Evidente que eu vislumbrava voltar para cá, em algum momento da minha vida. Pois bem, apareceu um concurso para a área de jornalismo, eu fiz, passei. 2 anos depois, quase 2 anos depois, eu fui chamada. E aí, agora, dia 2 de agosto, completam 8 anos. Eu estou aqui como docente e quase 1 ano como coordenadora. Então, aconteceu tudo muito rápido. Parece que 8 anos é muito tempo, mas não é. A gente que está envolvido aqui no dia a dia sabe que é muito trabalho, mas também é muito gratificante poder estar aqui. Eu reitero, celebrando esses 30 anos e ajudando a colocar no mercado profissionais do mais alto gabarito. Porque todos, quase todos, estão trabalhando na área. Eu arrisco dizer que são pouquíssimos que ainda não permanecem. Alguns já aposentaram, né? Afinal de contas, a gente está falando de 30 anos. Mas nós temos colegas trabalhando em vários cantos desse Brasil e fora do Brasil também. A gente sabe que tem colegas nos Estados Unidos, na Europa. Então, isso é muitíssimo gratificante. A gente demonstra na prática a qualidade dos nossos cursos. A gente tem... Eu não sou egresso da universidade, não estudei aqui, mas eu trabalhei com muitos profissionais de muita qualidade que estão espalhados aí pelo Brasil, Porto Alegre principalmente, na minha época. A gente tem profissionais muito qualificados, formados pela universidade. Como é que se dá esse projeto do Converso? Como é que foi criado isso? O Converso é um projeto que veio para ficar. Ele, nesta primeira edição, celebra os 30 anos do curso de Publicidade e de Jornalismo, mas ele é um projeto que, vale lembrar que neste semestre também ele deu origem a 2 produtos bastante importantes, que é a revista, também alusiva a este momento, e a 2 webséries, que eu já falo na sequência. Mas ele, então, é um projeto que atravessa as disciplinas do 1º, 3º e 5º semestre, sobretudo de jornalismo.
neste semestre foram do primeiro e do terceiro, porque o quinto ainda não aconteceu, né? E aí as disciplinas os conteúdos, as expertises na área de redação, de fotografia, de diagramação, elas são conciliadas para a produção desse projeto que dá origem, e possivelmente a gente vai materializar isso agora no quinto semestre, seja através de uma revista, novamente de uma revista, novamente de um produto audiovisual. Então essa é a proposta, é fazer com que os alunos tenham algum produto, algo prático, coloquem de fato a mão na massa. E nessa edição foi muito legal, porque além de recuperar esse legado, essa história e trabalhar com todas essas práticas que eu acabei de elencar, eles também puderam executar um evento, fazer cerimonial. Então, assim, é uma gama de situações que estão muito presentes no nosso dia a dia como profissional da comunicação. Quem está numa assessoria sabe o quanto é importante saber executar um evento, produzir um cerimonial, fazer fotografia, enfim, dá um trabalhão enorme. Mas que eles, então, executaram isso perfeitamente. O evento foi super bacana na última quarta-feira. Como é que foi? E a questão das webséries, né? Também que também estão junto nesse pacote aí. As webséries foi um desafio. Todo mundo que trabalha com audiovisual sabe o quanto é complicado produzir 2 minutos de imagem e depois montar tudo isso. Então, pensemos, né? Alunos do primeiro semestre sendo desafiados a produzir algo deste tamanho, digamos assim. Então, a gente separou a turma em 2 grupos e pensou, né? Provocou eles a pensarem algo que dialogasse com esse momento que nós estamos vivendo. Então, eles produziram uma websérie alusiva ao Festival de Cinema, que é um dos principais produtos ou uma das principais iniciativas do curso de comunicação, em que nós temos uma participação efetiva, não só pelos 4 idealizadores, que é o Diego Tafarel, o professor Rudinei, que ainda está conosco, a Roberta Pereira, que é egressa aqui do curso de jornalismo, e o professor Leonel Aires, que é um dos fundadores do curso de jornalismo aqui da universidade, mas também pela nossa participação ativa. Os alunos têm um protagonismo durante a execução do festival. E a outra websérie, ambas redundaram em 3 capítulos cada uma, de 3, 4 minutos, ela conta um pouco traz alguns dos principais prêmios que foram ganhos por alguns alunos. E aí eu apareço lá em um dos capítulos, felizmente, por ganhar um prêmio, na verdade 2. Um prêmio que se chama Asas da Imaginação, que era uma espécie de festival. Hoje nós temos o Cusco, que é o Concurso Universitário da Comunicação. E na época, então, nós tínhamos o Asas da Imaginação, que, nós ganhamos, eu e um grupo de colegas, por uma radionovela. Isso lá no início dos anos 2000, que era uma releitura de uma minissérie muito famosa da Rede Globo, que era Hilda Furacão, e a gente ressignificou e deu o nome de Hilda Bichubão. Então era uma espécie de paródia, ficou muito bacana. E depois a gente levou isso para o Expocom, que faz parte, que está no bojo de um dos principais congressos da comunicação, que é o Intercom. E ganhamos lá também o primeiro lugar na categoria de radionovela. E ficamos muitíssimo felizes, né? Eu e esse grupo de alunos, eu não vou listar todos aqui porque eu sou capaz de esquecer alguns. Que legal, é importante essa convivência, essa participação, integração também, né, dos alunos, primeiro, terceiro, quinto, também para trabalhar isso modifica também o olhar de quem está entrando no curso da comunicação, isso também facilita também para o professor, né? É um desafio do ponto de vista pedagógico, sim, né? Porque nós precisamos equalizar os conhecimentos. Claro. Contudo, a gente trabalha numa lógica de que aqueles que estão no terceiro podem
compartilhar parte dos conhecimentos que já obtiveram com aqueles que estão no primeiro. E, evidentemente, essa troca, não que os primeiros não tenham nada para agregar, muito pelo contrário. É nessa troca que esses produtos, que essas iniciativas, que esses trabalhos acabam ficando com a qualidade que ficaram. E a gente, quem esteve lá, pôde assistir em loco. Aliás, possivelmente tu vai me questionar sobre isso, eu já vou antecipar. Isso está disponível lá no YouTube do Conlab. Para quem quiser assistir, vai poder conferir a qualidade do material que eles fizeram. Maravilha. Colocar lá no YouTube, coloca lá Conlab, vai aparecer, é super fácil de encontrar para assistir essas webséries. Bom, são 30 anos, né? São muitos momentos marcantes também. Tens alguns que para ti, especialmente, que dá para a gente relembrar desses momentos, desses 30 anos dos cursos, que tu marca como realmente foram especiais? Olha, eu lembro do dia em que eu ingressei aqui na universidade, na Festa dos Bichos, e tinha todo aquele cerimonial de pintar, de sujar, eu lembro como se fosse hoje. Eu cheguei aqui, então, muito jovem, depois tive que pegar um ônibus para voltar para casa toda suja, Então foi muito bacana, eu não imaginava o que me esperava. Eu fiquei 9 anos e meio ininterruptos aqui, fazendo aos poucos e tudo mais, participando de alguns estágios, de alguns projetos de pesquisa. Então foi uma passagem assim que eu tive a oportunidade de encontrar muita gente. Depois disso, o primeiro dia de aula, que eu voltei aqui para ser professora, então para ir para o outro lado do balcão. Foi muito também significativo, um nervoso muito grande, não só pela responsabilidade, mas por estar na memória todo esse processo, né? Essa jornada que eu percorri ao longo desse período todo. E claro, agora no último período eu posso destacar também essa nossa ida. Eu tive a oportunidade de acompanhar os alunos numa viagem de estudos a São Paulo, em que nós participamos da gravação do Serginho Groisman. Então, no próximo sábado, nós vamos estar no programa Altas Horas, o curso de comunicação da universidade. Foi uma noite, né? Um fim de tarde, início de noite, que ocorreu a gravação. Maravilhoso, não vou dar muitos spoilers, vou convidar o pessoal para conferir. Mas também pela nossa passagem lá na CNN, nós tivemos a oportunidade de conhecer a Future Brand, que é uma grande agência de um egresso aqui do curso de publicidade, Felipe Luz. Passamos também pela O2 Filmes, de outro egresso aqui do curso, que é o Fred Luz. Inclusive, ele não estava lá porque ele estava recebendo um prêmio em Cannes. Então, o que nos orgulha muito. E fizemos questão de organizar esse roteiro desta forma para que os alunos vejam que é concreta a possibilidade deles estarem em qualquer espaço. Onde eles, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Cruz, seja onde for, é legítimo eles pensarem que eles podem, eles são capazes disso. A gente recentemente também teve aqui um momento bem, eu diria, marcante, né, para a rotina também dos acadêmicos. A gente está prestes a ter uma eleição agora em outubro, municipal, mas a primeira coletiva, a primeira entrevista dos candidatos, dos pré-candidatos, foi aqui na universidade e foi para os acadêmicos da comunicação. E foi importante para eles, foi importante também para os candidatos, mas toda essa elaboração de perguntas também, para essa sabatina que foi feita com os pré-candidatos, foi muito importante também para a comunidade que pôde assistir. E a gente teve um grande número de pessoas assistindo nas plataformas, enfim, nas redes sociais do curso, a própria da Unice TV, que a gente passou ao vivo também. O quanto isso é importante também para diferenciar e para aprendizado deles, dos acadêmicos, nesse momento? Eu arrisco dizer que foi um momento histórico para o curso de comunicação também, tu destacava isso agora, para a minha trajetória profissional e para deles, isso é incomensurável. A disciplina que eu ministrava era apuração e entrevista jornalística. Tivemos como eu sempre brinco em sala de aula, um lampejo iluminista. E eu disse, vamos fazer, gente, quem sabe convidamos
os pré-candidatos para fazer uma espécie de coletiva, algo do gênero. Eles ficaram meio receosos num primeiro momento, mas toparam o desafio. E foi excepcional. Eles vieram extremamente preparados, eles produziram perguntas que os próprios candidatos elogiaram muito, em que pese algumas delas terem os colocado em algumas situações que não eram muito agradáveis, mas isso é parte do processo. Um jornalista tem que atuar exatamente desta forma. Então, eu acho que quando a gente pensou em apuração e entrevista jornalística, foi neste momento, nesta aula, que nós tivemos a oportunidade, todos, de ver a materialização de tudo aquilo que a gente viu conceitualmente, e eles viram isso, né? Então, todo aquele frio na barriga que uma eleição, que a cobertura de uma eleição demanda, eles também tiveram a oportunidade de vivenciar antecipadamente e saber que lá na frente isso é normal, isso é natural, e eu vou ter que conviver com isso, eu vou ter que lidar com essa situação. Então, eu arrisco dizer que foi uma noite memorável. Repito, índices de audiência surpreendentes. Eu já imaginava que fosse dar um barulho muito grande, porque a gente também fez isso repercutir, mas naquela noite eu sei que tinham milhares de pessoas assistindo simultaneamente ao vivo. E continuam recuperando, e a entrevista continua reverberando e já, né, dando a largada aí para aquilo que a gente vai ver logo ali na frente, nas eleições propriamente ditas. A gente acompanhou e teve bastante repercussão realmente, porque as perguntas também foram muito elaboradas, o trabalho de pesquisa também se deu, porque é preciso estudar também para fazer a pergunta, né? Você tem que ir a fundo, tem que entender um pouquinho mais, e isso com certeza os alunos alcançaram. São 3h19, a gente está conversando com a coordenadora dos cursos da comunicação aqui da Unisc, Patrícia Schuster, que gentilmente nos atendeu. A gente vive um momento que tem de muita fake news e também inteligência artificial. O quanto isso é trabalhado também dentro com os alunos, né, nos cursos, e o quanto isso preocupa. Muito, preocupa muito. E de alguma forma, eu digo de alguma forma porque a gente tem uma demanda de conteúdos e de situações do dia a dia, da prática, seja do jornalismo, seja da publicidade, tem que dar conta de toda essa evolução tecnológica. Então, de alguma maneira, a gente sabe que precisa trabalhar isso. Eu vou falar de uma iniciativa minha, em sala de aula. Já é a segunda vez, isso aconteceu no último semestre, em que os alunos foram fazer uma oficina de literacia midiática, agora foi na Escola Santa Cruz, com os alunos do EJA. Então, o que acontece? Eles produziram uma série de materiais para poder despertar e sensibilizar uma pequena parcela da população. A gente sabe que é um número muito, muito reduzido, uma amostra, mas que isso, inevitavelmente, vai se multiplicar, porque aquelas pessoas ficaram atentas a tudo aquilo que eles apresentaram também de uma maneira muito inteligente, muito criativa. E nós sabemos da nossa responsabilidade. Sabemos o quanto é fundamental fazer esse processo não só dentro da sala de aula, mas para que ele saia, para que ele se espraie para além dos muros da sala de aula, né? Então, o fato deles estarem aqui fazendo um curso de jornalismo, por exemplo, já é uma demonstração de que eles acreditam que trabalhar com notícia, trabalhar com informação, trabalhar com publicidade, com campanhas, como vai ser agora, é algo que exige responsabilidade, que precisa desse atravessamento conceitual, desse atravessamento dos bancos acadêmicos mesmo, né? Não é algo, como eu sempre digo, que exige apenas saber apertar botões. Não, isso, as pessoas que dominam aí a Deep Web, para usar um termo que é comum a quem trabalha nesse submundo de produção de fake news, e agora muitas situações que envolvem inteligência artificial, isso qualquer um faz. Agora,
desmontar esse discurso, produzir uma narrativa que tenha consistência, que seja com informações apuradas, checadas. Isso é uma prática que condiz com aqueles que por aqui passaram. E tem esse background que a universidade, né, com todo o seu cabedal de conhecimento, pesquisa, extensão, produz. Isso também vai refletir na questão que a gente vive no momento, porque a gente, inclusive, tem a filha própria do professor Leonel, que foi atacada recentemente, né? Ela é repórter da CNN, a Isadora Aires, foi retirada de uma pauta, enfim, que ela estava produzindo. Esses ataques também, eu digo que são os especialistas da comunicação, especialistas entre aspas, porque a gente tem uma disseminação muito grande hoje. E de pessoas que têm voz, mas a importância de trabalhar e de confiar seja em veículos, né, com credibilidade, profissionais com credibilidade, isso vai ser fundamental, já é fundamental, mas vai ser muito mais ao longo dos anos, né? Pois é, a comunicação, tem inclusive um autor, e eu não vou mencionar ele aqui, porque agora eu não sei quem não lembro o nome dele, mas ele defende que o jornalismo, especificamente, é uma prática coletiva. Então, quando isso é feito de forma solitária, e aí a comunicação como um todo, porque se entende comunicação como uma relação de troca, né? Então, assim, o simples fato de ter uma possibilidade de emissão, e as redes sociais, elas permitem isso, claro, hoje qualquer um é vocalizador de qualquer coisa. A gente não pode chamar de comunicação, muito menos de jornalismo. À luz da teoria, a gente sabe que tem outras coisas que precisam, outros elementos que precisam ser levados em consideração para nós classificarmos como tal. Então, assim, isso que aconteceu com a Isadora, a gente traz para a sala de aula para que eles entendam o porquê das coisas. Eu sou advogada do porquê das coisas, né? Então, assim, quais são as situações, quais são os processos, quais são as narrativas, o que está em jogo para que aquele momento tivesse esse desfecho. Então, de onde vem isso? Do universo da política, do universo da economia, da esfera social, enfim, tudo isso a gente discute à luz também da teoria dos autores, e é importante que a gente traga eles para que eles nos ajudem a explicar o que está acontecendo, porque não que isso seja uma novidade no cenário brasileiro, mas isso é muito perigoso. Isso flerta com um momento que depõe contra aquilo que a gente acredita como boa, como boa comunicação, como bom jornalismo. Nós temos que ter direito a poder, em qualquer espaço, em qualquer momento, vocalizar aquilo que a gente pensa, né? E o jornalismo, então, eu como jornalista, como professora dos cursos, entendo que um dos pilares da democracia é o jornalismo bem feito. Maravilha, eu também concordo e assino embaixo. São 3h25. Obrigado, Patrícia, pela tua presença. Imagina! Pelo bate-papo, por ter vindo aqui e aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Eu estive aqui ao longo da minha vida acadêmica, e diga-se de passagem, nós temos que lembrar que o espaço é praticamente o mesmo, mudaram poucas coisas aqui. Claro que do ponto de vista tecnológico a gente teve algumas evoluções, mas voltar nessa condição olha, nem nos meus melhores sonhos eu acho que eu imaginei. É claro que isso vem com um peso aqui nos ombros, mas é bom, a gente está aí para viver desafios e tem que ter coragem, né? Eu sempre digo, jornalista que não tem coragem, e professor, então nem se fala, né? Obrigado mais uma vez. As portas estão sempre abertas. Obrigada eu. Obrigado.